Já vou logo informando que o vídeo vai ficar longo, afinal o assunto é o assunto do momento, do dia 3 de janeiro de 2026, o assunto é a captura de Nicolás Maduro, do ditador, do tirânico Nicolás Maduro. São diversos assuntos em torno dessa questão e que muito se especula em torno do que acontecerá, de quais serão os próximos passos. E a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, pode prever ou afirmar quais serão os próximos passos, o que irá acontecer. Fato é que Donald Trump, hoje na madrugada, em torno de 5h30 da manhã, horário de Brasília, capturou Nicolás Maduro e sua esposa. Essa captura feita, e principalmente estando Nicolás Maduro vivo, muda completamente as probabilidades e possibilidades futuras. A primeira questão é, muito se fala em Donald Trump estender esses ataques a Cuba, ao Brasil, por exemplo, e na verdade nesse primeiro momento nada disso ocorrerá. Então os Estados Unidos é muito pé no chão em relação a esse assunto. Eles só tomam qualquer decisão a partir do momento em que eles tenham muita investigação já corrida, que eles saibam exatamente onde é que eles pisarão e qual é a missão deles, tá? Vide a captura de Maduro. A captura de Maduro certamente já está sendo planejada há meses e aguardou-se o melhor momento em que metade das tropas venezuelanas estavam de folga por conta do recesso de fim de ano, onde Nicolás Maduro estava tranquilo, crendo que apenas a palavra de Donald Trump não serviria e de que se ele tivesse que fazer alguma coisa já teria feito, e ele estava em um momento certamente relaxado. Tanto que não foi preso num bunker, não foi preso em local nenhum seguro o suficiente para que a captura dele ocorresse em 1 minuto aproximadamente. Então, esse momento que eu gravo esse vídeo, Nicolás Maduro já está em território americano e certamente passará por um tribunal que já foi dito, não é novidade para ninguém, que ele será acusado de diversos crimes e que todos esses crimes a promotoria americana pedirá pena de morte. Mas tudo isso é uma estratégia. Tem 3 anos aproximadamente, desde 2023, Elpidio, que era um general da época desde Chávez e passou também por Maduro, foi capturado pelos Estados Unidos na Espanha, foi extraditado e vem colaborando com os tribunais americanos numa delação justamente para trocar a pena de morte por uma prisão perpétua. E vem entregando diversas situações da Venezuela, tanto de Hugo Chávez quanto de Nicolás Maduro, até a presente data, ou até a data em que ele, Elpidio, esteve dentro do governo. Dito isso, o que os Estados Unidos pretendem é justamente oferecer a Maduro a mesma prerrogativa. A prerrogativa de trocar uma pena de morte por uma prisão perpétua. Porém, com isso, Nicolás Maduro precisa delatar. E aí é que vem o grande X da questão. Não adianta Maduro delatar justamente aquilo que Elpidio já delatou. Então, Maduro, para que isso aconteça, ele precisa trazer fatos novos, situações novas, e que somente Nicolás Maduro, hoje vivo, pode trazer referente a governos de forma global. E aí sim, isso inclui o Brasil. Porque não é novidade para ninguém que Lula e Maduro são membros permanentes do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, este fundado em 1990, a princípio totalmente refutado por Lula como sendo uma organização ou qualquer coisa do tipo. E hoje o Lula, por exemplo,
ele fala abertamente, com orgulho, de ser um dos fundadores do Foro de São Paulo. Porém, Nicolás Maduro, que era o financiador, na verdade a droga que passava pela Venezuela, vinda da Colômbia, e o petróleo venezuelano eram os financiadores de toda essa operação do Foro de São Paulo. Haja vista que, para que o Foro de São Paulo exista, faz-se necessário um braço armado, um braço ilegal, assim como são muitos partidos de esquerda pelo mundo. Os partidos socialistas e comunistas, eles precisam de um braço armado e ilegal para que possam existir. Simples assim. Aqui no Brasil não é novidade para ninguém a ligação íntima do PT com o Comando Vermelho, com o PCC. Isso daí é notório. Nas campanhas políticas, por exemplo, as das últimas eleições, muito se viu aqui no Rio de Janeiro, Lula ostentando o boné CPX, que é obviamente que eles dirão que trata-se de complexo. Estávamos no complexo e estávamos fazendo campanhas lá, então nada mais bonito que colocarmos um boné apoiando. Mas não, aqui no Rio de Janeiro todos nós sabemos que é uma sigla para o Comando Vermelho também, que aliás o Comando Vermelho que comanda, né, literalmente, os complexos por aqui. Então, os próximos passos de toda essa história, certamente, por conta dos Estados Unidos, que já deixou claro que neste primeiro momento fará a governança da Venezuela para que haja uma transição pacífica de poder. E daí nós temos a Maria Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no final do ano de 2025, como sendo uma das candidatas que inclusive venceram Maduro nas últimas eleições e não tomou posse porque o TSE de lá é controlado por Maduro, assim como era controlado por Maduro o TSE, o STF de lá, as mídias eram controladas também por Maduro. Então, assim, não existia nem um pouco de democracia dentro da Venezuela. Mas você verá muito dos partidos de esquerda aqui do Brasil, PSOL, PT principalmente. PT você vai ver N postagens em redes sociais apoiando. Mas você perceberá que a maioria destas postagens serão em torno de revolução, precisamos ajudar a Venezuela e tudo mais, mas enfim, prática comum da esquerda. Fala e não faz nada, absolutamente nada. E por outro lado, esse braço armado também que tem a esquerda, em relação à Venezuela não fará absolutamente nada, até porque para eles tudo se trata em torno de negócios, são apenas negócios, é o que eles querem fazer e não se meterão nessas questões políticas. Somente quando atingirem eles, aí sim eles podem fazer alguma coisa. Agora, nesse primeiro momento, certamente não farão nada. Mas a situação da Venezuela tende a melhorar, e melhorar muito. A Venezuela, que em 1999 era um país quase que 50% maior do que o Brasil economicamente falando. A Venezuela tem hoje, em reservas de petróleo, aproximadamente 303 bilhões de barris de petróleo. Isso daí somente em reservas. Você tem um nível comparativo, o Brasil hoje, estima-se que o Brasil tenha no máximo 15 bilhões de barris de petróleo como reserva. Então você tem uma noção do tamanho da Venezuela. Se este governo de fato ocorrer uma transição, os generais venezuelanos apoiadores de Maduro forem presos, como devem ser, os presos políticos forem libertados e essa transição ocorrer bem, a Venezuela em 2, 3 anos será um país completamente diferente da Venezuela que nós vemos hoje.
Podem apostar nisso daí, podem me cobrar, inclusive, isso daí. Pode colocar aí, ó. 3 aninhos, a Venezuela já é outra, completamente diferente. Então, é isso que aguardamos. As cenas dos próximos capítulos, como se dizem nas novelas, né? Vamos aguardar essas próximas cenas, porque promete e promete muito. Principalmente essa delação premiada aí, que provavelmente o Maduro irá abrir o bico. Ainda mais que a esposa dele também está lá, então vão beneficiar a esposa dele para que ele possa abrir o bico e entregar como que funcionam as eleições pelo mundo, como que eles, Venezuela, através do narcotráfico e através do petróleo, financiaram a esquerda em todo o mundo. Não somente a esquerda, mas como os tiranos pelo mundo inteiro. Então veremos muita coisa sobre Brasil, Irã, China, Rússia, enfim, Cuba, diversos países que nós já sabemos, estamos cansados de saber que são países totalmente socialistas e comunistas. Você tem uma ideia, mesmo com toda essa grana envolvida, a Venezuela, que tinha tudo para ser um dos países mais ricos do planeta, o socialismo conseguiu fazer com que seu povo quase que integralmente passasse fome. Esse é o retrato do socialismo no mundo. É essa capacidade que o socialismo tem no planeta Terra. Qualquer lugar que você vê o socialismo imperando, você verá fome e miséria. Então, sigamos para as cenas dos próximos capítulos.